Empresa sergipana das mais importantes. Política pública que afeta diretamente a vida do povo sergipano. DESO, estamos falando da nossa empresa que trata da água, do esgoto, que trata do abastecimento aí na sua região. E um debate que acontece desde o início do atual governo. Fazer concessão ou é privatização? Para tratar desse assunto, convidamos aqui os dois homens mais envolvidos nesse tema. De um lado, o presidente da Agência de Desenvolvimento de Sergipe, Milton Andrade, membro do governo, aquele que é responsável, digamos assim, por coordenar o processo da DESO dentro do governo do estado. Do outro, Silvio Sá, presidente do sindicato. Um a favor de que haja uma parceria público-privada. O outro denunciando que, na verdade, o que existe mesmo é uma privatização. Você aí do outro lado, qual é a sua opinião? É concessão ou é privatização? O que fazer para que a DESO melhore a sua atuação para o povo sergipano? Esse é o tema do debate do Playfan F1 desta quarta-feira. Começo trazendo meu boa noite para os convidados. Boa noite, meu caro Milton Andrade, ao lado direito do nosso debate aqui. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tarcísio Machado. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Prazer imenso estar aqui. Boa noite ao nosso colega de debate aqui, o Silvio Sá, e ao seu assessor que aqui acompanha. Meu caro Silvio Sá, ao lado esquerdo, boa noite. Boa noite, Narciso, telespectadores que estão acompanhando o Playfan FM. Prazer estar aqui novamente nessa casa. Satisfação. Boa noite, Milton. Obrigado. A satisfação é toda nossa de receber vocês dois. O controle do tempo da fala de vocês será feito aqui por mim, através de um cronômetro. Sempre vou dar uma sinalização a vocês aqui, quando vocês estiverem no tempo. Se de memória acharem que precisam de um pouco mais, ultrapassar, fiquem à vontade. O importante é que vocês façam com que esse processo de debate aqui pegue fogo para que a gente possa informar melhor ao povo sergipano, que na última instância é o nosso maior objetivo é que o povo saia bem informado sobre este assunto da DESO, que é um dos mais polêmicos e atuais do nosso estado. Antes de começar com vocês, eu vou chamar minha querida Kátia Santana, que vai trazer para mim as novidades da Casa de Supapo. Kátia, boa noite, querida. Boa noite, Narciso, boa noite à sua audiência, é um prazer estar por aqui e um prazer também ouvir esse debate aí que certamente promete. Duas grandes figuras públicas, dois técnicos, um funcionário da DESO, né, que é o Silvio, e o Milton, que está cuidando disso. Tenho certeza que vai ser muito rigoroso e a população tem muito a ganhar com essa discussão. Com certeza. A Casa do Supapo traz É isso, e ele perguntou o que é que temos de novidade aí. Fica à vontade, Kátia. Sessão municipal, e a gente está tratando aí do silêncio que o PT tem vivido nesse processo todo, né? Nós vemos todo mundo se movimentando, candidatos aliados do governo, pelo menos 5 nomes aí pré-colocados, do lado do prefeito Edvaldo Nogueira também, mas o PT, que tem 2 grandes lideranças, que é o ministro Márcio Macedo e o senador Rogério Carvalho, continuam, que aliás vivem em campos opostos, né? Estão em campos opostos, politicamente falando, e continuam silenciados. Né? O senador Rogério Carvalho ensaia aí a candidatura da esposa, a jornalista Candice Matos, mas internamente essa discussão parece não estar acontecendo como deveria, e publicamente muito menos. É verdade, Kátia. E a gente tem percebido também que o PT tem evitado um debate público com os demais candidatos, né? Me parece que a Candice está meio que tentando construir o seu nome e evitando uma polarização, inclusive que já talvez seja esperada com aquela que é apontada como líder nas pesquisas, a Emília Corrêa, candidata do PL, que é o antagonismo aí do PT dentro da política atual no Brasil. Perfeito, é isso mesmo. Esperar que, na verdade, Candice tem feito uma caminhada, inclusive buscando aí uma construção de pontes, como ela tem colocado, com os municípios vizinhos, né, para que Aracaju consiga fazer esse gerenciamento, estar colado ali, conversando e dialogando todo o tempo com os municípios da Grande Aracaju, para que façam a gestão mais otimizada, o que é uma boa sacada. Né? E com relação à polarização, realmente elas têm feito uma caminhada isolada, e, claro, o senador Rogério Carvalho ali dando todo o suporte, porque ele tem essa experiência, ele é uma figura que tem uma grande expertise na política, mas
aguardemos para ver como essas pedras vão se mover no processo eleitoral propriamente dito. Por enquanto, é só ensaio. O jogo começa mais adiante. Né? O Kátia, quem acessa a Casa de Supapo, o que é que encontra por lá de novidade essa semana? Essa semana nós temos o professor, no podcast, na Casa do Supapo Podcast, nós temos o professor Kleber Fernandes de Oliveira, que é professor da Universidade Federal do Sergipe. Ele traz aí os estudos que ele faz com base no IBGE, apontando como o Sergipe, como o Estado brasileiro e o Estado de Sergipe também, ainda tem um grande déficit em relação à população jovem e mulheres no que diz respeito ao mercado de trabalho, políticas públicas e mercado de trabalho. Muito bacana, eu fiquei bastante interessado nesse podcast, inclusive já anotei aqui, pegando sua sugestão de pauta aí, para convidar o professor mais à frente para vir aqui ao Jornal da Fama. Parabéns pelo trabalho, Kátia, e obrigado pela parceria de sempre. À disposição. Abração, boa debate para os meninos. Valeu, Kátia Santana, na Casa de Supapo, que você encontra em todas as plataformas, sempre com um podcast todas as semanas, e você também podendo acompanhar a continuidade daquilo que foi registro através dos recortes no Instagram, no YouTube, enfim, em todas as plataformas digitais. Vale muito a pena para você que quer ficar bem informado sobre diversos assuntos. Vamos lá então, vamos começar o nosso debate, agradecendo a você que já está aí na nossa audiência. Eu começo com a pergunta clássica: concessão ou privatização? Silvio Sá. Concessão disfarçada de uma nova nomenclatura, que o governador diz que não é privatização. Para não se contradizer, quanto tempo eu tenho cada minha... 3 minutos. 3 minutos. O governador, para não se contradizer, enquanto deputado federal que votou contra o novo marco regulatório, quando visitou o nosso sindicato, que disse que nós temos gravado, que faria uma PPP em perdas, nós temos gravado que ele nos visitou no período eleitoral, no segundo turno. E, para não ter a reputação de um vídeo gravado e disseminado em redes sociais, onde ele usa o mesmo discurso nosso, que quem é que vai levar água para Pinhão, para Itabi, que é meu município, e ele nos recebeu 3 dias antes da votação, e ele sabia que eu era dessa cidade. Ou seja, o discurso que a gente usa, a empresa privada só quer fazer investimentos onde tem lucro, nas cidades superavitárias, e vem com essa nomenclatura de concessão parcial, que é um engodo, 35 anos passar o serviço, a melhor parte do saneamento, que é distribuição e arrecadação para uma empresa privada. Eu digo a todo mundo, esse processo não vai dar certo, e ainda assim, 35 anos para ser restatizado, a gente já vai estar no céu. Os resultados não vão ser positivos, a população vai sentir que por onde já aconteceu, e a gente tem trazido para a imprensa os resultados pífios no Rio de Janeiro, em Alagoas, no Amapá, onde já aconteceu esses processos, a gente não quer que a população sergipana não seja impactada no bolso, não deixe que a água dos sergipanos seja transformada em mercadoria. Muito bem, meu caro Silvio Sá, você tem mais um tempo, pode ficar à vontade. Certo. Essa discussão veio à tona porque o governador alega estar absorvendo na imprensa os reclames da população de descontinuidade de abastecimento, que a DESO não tem capacidade de, em 35 anos, fazer os investimentos necessários para atingir as metas do novo marco regulatório, que é 99% a universalização de água tratada e 90% de coleta e tratamento de esgoto. Mas o discurso do governador já está tocando no seguinte: não importa a tarifa que vá pagar, eu quero que a água chegue na torneira. Veja que discurso. E se a gente vai continuar com a produção de água, e a gente sabe, se não houver investimentos necessários, os problemas vão ser recorrentes, a população não vai ver resultado e vai estar pagando caro por taxas e tarifas de água. Muito bem, já temos muitas pessoas comentando aqui na nossa transmissão. A produção me informa aí quando eu estiver já pronto para poder passar para o Milton Andrade. Vocês estão corrigindo apenas um problema técnico aqui na transmissão, para que eu possa dar continuidade aqui no debate. Cumprimentando aqui a Maria Moura, que está comentando, ao Ricardo Oliveira, Maria Fátima, Jéssica Oliveira, Neemias, Aécio, enfim. Daqui a pouquinho nós vamos trazer as perguntas, as observações que estão sendo feitas na transmissão. Milton Andrade, concessão ou privatização? Mais uma vez, boa noite a todos. Então, Narciso, o conceito de concessão e privatização tem que ser trazido de forma imparcial,
sem paixões, para que a gente depois conclua qual é o caminho que está sendo tomado no momento, se é privatização ou concessão. Na privatização, como foi a Energip lá no passado, o CNPJ da empresa é passado, o controle da empresa, o CNPJ passa a ser controlado por uma empresa privada, por isso que o nome é privatização. Ou seja, a empresa pública deixa de existir e passa a existir ali naquela empresa, naquele mesmo CNPJ, com seu patrimônio, com seus ativos, com seus passivos, passam a ser geridos por uma empresa privada. Isso é a privatização. É passar um controle de uma empresa estatal para o controle de um acionista privado. Numa concessão, é quando se passa um serviço que originariamente era público e passa a ser explorado por uma empresa privada. Um serviço, não uma empresa. Essa é a grande diferença entre concessão e privatização. Na privatização, a empresa é transferida para o controle do privado. Numa concessão, um serviço que originalmente era público passa a ser explorado, atendido pela iniciativa privada. No caso da Energip, foi privatização. O quadro de funcionários foi mudado, o patrimônio da Energip foi transferido, permaneceu com a Energip, mas foi transferido para acionista privado. No caso daqui, de água e esgoto, é concessão. Fora disso é paixão, fora disso é narrativa política. Estou aqui trazendo um conceito jurídico, econômico do que é concessão e privatização. Aqui, a DESO hoje explora a produção da água, a captação da água bruta, o tratamento dessa água bruta, a distribuição da água e coleta e tratamento do esgoto. Veja que são 4 etapas. Na nova modelagem, a DESO continua existindo, com o seu patrimônio, funcionando com o seu CNPJ, na mesma sede, com o seu quadro de funcionários, sem nenhuma demissão, apenas reduzindo o tamanho de sua prestação de serviço. A DESO deixará de estar nas 4 etapas e passará a atuar em 2 etapas, na captação da água bruta e no tratamento da água. Naquelas etapas que a DESO se mostra pouco eficiente, que é a distribuição de água. Quem está em casa me ouvindo e sofre com a falta d'água sabe o que eu estou falando. E com a falta de esgotamento, dezenas de municípios, mais de 50 municípios, que têm 0% de esgoto. Isso passará para o concessionário privado. Ou seja, é um caso clássico de concessão. Eu vou trazer mais um exemplo, assim, se o tempo me permitir. 20 segundos. A Petrobras explorava poços de petróleo onshore, na terra, e offshore, no mar. Por uma decisão estratégica da empresa, ela reduziu a exploração dos poços de petróleo e apenas explora no mar. Os poços de petróleo em terra, a Petrobras fez um leilão. Quem ganhou? A Carmo Energy. A Petrobras foi privatizada? Não. Houve concessão dos poços terrestres que originalmente eram explorados pela Petrobras. Mesma coisa aqui, é uma redução do escopo e parte do serviço é concedido. Meu caro Silvio Sá, por que a DESO, ou de imagem, ou de estratégia, ou de realidade, não conseguiu atingir a todos os municípios com serviços realizados de forma a contento? Qual é a sua avaliação? Hoje a DESO atende 71 municípios integralmente e 3 cidades parcialmente, né? Capela, onde a DESO vende água bruta para a prefeitura para atender 2 povoados, Miranda e Terra Dura. Estância, a região costeira, né, que a DESO atende o abastecimento ali das praias, e São Cristóvão, a Grande Rosaelze. 600 povoados são abastecidos pela DESO. Não é fácil fazer abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto no nosso estado de Sergipe. Mas ainda assim, a DESO é uma empresa superavitária, que arrecada 70 milhões por mês, que é a 13ª melhor estatal do país, que tem capacidade de endividamento, que fez a captação de recursos no montante de 518 milhões junto à Caixa Econômica e ao BNB para investir em 23 municípios para começar a atender as metas do marco regulatório que estabelece até 2033, mas ainda assim a gente está preocupado com essa situação de dizer que o quadro de funcionários ficará o mesmo. Nós hoje, precisamente nascidos, 230 trabalhadores se desligaram da DESO. 3 faleceram, com a faca no pescoço, que o governador disse que era um PDV e quem não saísse aguentasse as consequências.
Até a tia dele disse, vai pegar o caminho para trabalhar, senão vai ser demitido. Num debate. Até você tentou amenizar o acaloramento desse embate aqui na rádio. Mas a gente vê que a estrutura da DESO, com a receita de 70 milhões, com a produção de 150 milhões de metros cúbicos ano, vai cair a receita para 26, 30 milhões. Isso não cobre hoje produto químico, energia, manutenção e o quadro de funcionários. A nova DESO que o BNDES sinaliza lá no estudo, estabelece 568 trabalhadores, que pelo PU que a empresa privada vai pagar a R$ 2,05, só vai dar para manter 900 trabalhadores. Se fosse a R$ 2,14, como estava sendo sinalizado, 1.000 litros de água a empresa privada comprar a DESO, seguraria 1.060 trabalhadores, ou seja, 900. Hoje nós temos 1.320 famílias, nós ainda assim vamos perder mais de 400 trabalhadores demitidos com essa nova estrutura da DESO. Meu caro Milton Andrade. Tarcísio, na verdade, o matemático que está auxiliando o Cid San está faltando algumas aulas. Esses números não batem com nenhuma verdade do que está acontecendo. Né? O PU da água de 2,05, inclusive o mercado, no roadshow feito lá no BNDES São Paulo, achou um PU gracioso para a DESO. Em todas as projeções econômicas, feitas por todas as consultorias independentes, estão projetando que o lucro da DESO vai dobrar na nova modelagem da DESO. O custo da produção do metro cúbico da água, na captação e o tratamento apenas, é de 35 centavos. Uma empresa privada vende esse metro cúbico a 50 centavos, preço de comercialização, 35 preço de custo. A DESO estará vendendo essa água a 2,05. O lucro da DESO, que o lucro recorde da DESO é de 40 milhões no ano, enquanto a média anual é de 7 milhões de lucro, isso desconsiderando os 80 milhões de aporte feito a título de AFAC pelo governo do estado para poder segurar a empresa e não deixar ela sucumbir, vai dobrar, vai para 80 milhões no primeiro ano. Então a DESO ficará muito mais forte, muito mais sólida, especialista em um serviço, que não tem como você ser especialista de tudo. Quem é especialista de tudo é tudólogo, né? Então ela vai ser especialista na captação e no tratamento, vai se tornar cada vez mais eficiente na sua atividade atual, futura no caso, de captação e tratamento, e ela vai ter o dobro dos lucros. Ele falou dos 230 servidores que se desligaram, foi um PDV que existe há quase 10 anos, feito na acordo coletivo, na convenção coletiva. É mentira ou verdade minha? Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Não foi um programa do governo Fábio Mitidieri. É isso que eu estou dizendo aqui. Nós temos que trabalhar com as informações concretas. Um PDV que existe há mais de 10 anos e voluntariamente 230 servidores acharam atrativa aquela proposta e aderiram. Não foi imposição do governo, não foi um programa criado pelo governo, foi uma adesão voluntária. Então, na realidade, Narciso, o servidor da DESO não tem que se preocupar. A empresa será sólida, saudável, dobrará os lucros e manterá o seu quadro de funcionários. A pergunta que tem que ser respondida pelo Sindisan, pelo Silvio Sá, nosso colega Silvio Sá aqui são previstos 5 bilhões para tirar mais de 800 mil sergipanos que não têm esgoto, para tirar quase 400 mil sergipanos que não têm acesso à água potável, e não se fala nos quase 1 milhão de sergipanos que sofrem com intermitência com a falta de água. 5 bilhões necessários, com 40 milhões de lucro ao ano. Nós temos que esperar 125 anos para a DESO resolver esse problema, Silvio? Silvio, pode ficar à vontade para se contrapor e, caso queira, também responder aí a provocação feita. A gente fez essa conta, em 35 anos esse montante daria algo em torno de 15 milhões de investimento mês. A DESO, com uma arrecadação com mais de 70 milhões, cumpriria tranquilamente essas metas. Mas eu quero ver essa empresa privada, quando chegar com esse montante de 5 bilhões, ela fazer investimentos de obras onerosas, de esgotamentos sanitários, em Telha, em General Mainá, em Muribeca, em Siriri, em São Miguel do Aleixo. Eu só estou aguardando, porque o filé do abastecimento da arrecadação que a DESO tem no estado, que é a Grande Aracaju, em 5 anos, Aracaju já atingirá 95% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto. Nós já universalizamos. E é onde a empresa privada chegaria para fazer os devidos investimentos. Ela não vai fazer, porque no interior, um retorno desse de uma obra levará 25, 30 anos para a empresa começar a ter o retorno do investimento ali feito. Ou seja, é um engodo para a população. E outra,
Milton já disse numa entrevista que a DESO cobra uma das mais baixas taxas de esgoto do país, porque ele sabe quando a empresa privada chegar, vai cobrar 100%. Eu quero que ele desminta isso, que a gente tem levado para a população, que a gente está fazendo pirotecnia, está levando fake news, mas não, nós estamos levando a realidade. Ele já disse numa entrevista que a DESO tem a segunda tarifa mais cara do Nordeste. Está aqui, eu tenho 6 estados, a DESO tem a 6ª menor tarifa do que Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Pernambuco. Embasa tem uma diferença, que a tarifa mínima dela é de 1 metro cúbico a 6, é R$ 37,00. Mas se você dobrar para 10, que é a nossa, ultrapassa o nosso valor. Nós temos uma tarifa social de R$ 23,00. E agora, eu quero fazer uma pergunta. 14 meses desse embate na imprensa de privatização, concessão da DESO. Por que eles esconderam a privatização, a concessão integral do SAAS? Era para passar desapercebido. Porque não levaram os prefeitos para a audiência pública? Não foram convidados. Se não é o sindicato que fosse na imprensa, que levasse a tribuna livre nesses 4 municípios, seria uma situação pior do que vai ser da DESO. É concessão integral. Mas eu estou feliz com o nosso trabalho. Está aqui. Ofício da prefeita de Carmópolis. Tire Carmópolis da concessão integral dessa micro-região. Tia do governador. Gilson Andrade encaminhou ontem um ofício para o governador dizendo pressão popular e política. E ele também é contrário. Tire instância da micro-região para não trazer a concessão integral daqui. Capela foi a primeira. Aí onde está a contradição. Cristiano Cavalcante, líder de bancada, favorável à privatização da DESO, mas em Capela é ruim. Por quê? É bom para o estado de Sergipe, para Capela é ruim. 500 mil arrecadação do SAAS de Capela. 33 povoados que a empresa privada não iria assumir os serviços. É isso que eu quero que ele me responda. Por que esconderam o SAAS dessa concessão integral? Faltou só você citar São Cristóvão aí entre as cidades que estão contestando. Que Marcos Santana já judicializou. Me acrescento um minutinho. O vereador Diego, pré-candidato a prefeito, nos visitou essa semana. Já vai convocar uma reunião junto com Gilson Andrade e Neto Batalha para dizer, do mesmo jeito que estão tirando os outros SAAS, São Cristóvão também tem que ficar de fora. E são aliados do governador. Milton, eu pergunto, a construção da micro-região de água e esgoto, como eu gosto de apelidar, a mãe sentiu, teve algum problema prático ou burocrático que foi ultrapassado, algum processo ilegal para que esses municípios que têm o serviço de água e esgoto municipal estejam contestando na justiça? Narciso, nós somos assessorados pelo BNDES, pela Ernst Young e pela Procuradoria-Geral do Estado. Está tudo dentro da absoluta legalidade. Inclusive, o PT, o Partido dos Trabalhadores, entrou com a ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando esses pontos que você acabou de perguntar. Em sua liminar, a desembargadora que se debruçou sobre a matéria já disse que não está constatado nenhuma evidência de legalidade. Ao contrário, nós não somos o primeiro Estado a estar fazendo a concessão parcial do serviço de saneamento. E justamente por não ser o primeiro, temos a oportunidade de corrigir o erro dos outros estados. Aqui em Sergipe, Alagoas colocou 60% do peso do voto da micro-região para o Estado. Ou seja, o Estado sozinho defendia. Aqui em Sergipe, antes dessa lei aprovada pelo governador Fábio Mitidieri, a lei da micro-região dava 100% dos votos ao Estado. O governador, de forma democrática, reduziu o peso de 100% do Estado para 40%, minoria. E 60% ficou com os municípios. Nessa reunião da micro-região foi tudo debatido. E aí, Narciso, é importante trazer algumas contrapondo à fala anterior do meu colega Silvio Sá. Eu não vou dizer que é mentira, que é fake news, que eu sou um educado. Mas você está sendo econômico com a verdade, Silvio. Não há nenhuma previsão de aumento da taxa de esgoto, ao contrário, estará em contrato. Eu lhe desafio, Silvio, que você prove qualquer indício que tem previsão de aumento da taxa de esgoto. Estará em contrato e ninguém pode mexer, a não ser o próprio edital. Estará no edital do leilão, que a taxa de esgoto é 80%. Não repita isso, Silvio. Não é verdade. Não combina com você não propagar o que não é verdade. Tem outras coisas que nós podemos aprimorar o processo, vamos discutir dentro da verdade, mas isso não é verdade. Não tem nenhuma previsão. Segundo ponto, o Silvio falou que a DESO tem capacidade de investir 15 milhões ao mês. Como? Se o lucro recorde foi de 40 milhões, 3 milhões e 300 ao mês,
como ela vai multiplicar para 15 milhões ao mês ao longo de 35 anos? Então são afirmações que não param em pé, que não se sustentam na primeira pergunta, na primeira contestação que existem. E sobre o SAAI, que foi colocado aqui pelo Silvio, o serviço é integrado de água. Toda a população tem o direito à água e de ser bem prestado o serviço. Foi colocado em discussão na microrregião e, por maioria, quase que unanimidade, foi decidida essa modelagem, que nos municípios onde tem a presença da DESO, entrariam no sistema da concessão parcial. Naqueles municípios que não, seria facultado ou não a inclusão. Então foi feita de forma democrática. E por fim, para não deixar sem resposta, por que uma empresa privada investiria em telha, em peão? Foi criada uma única microrregião, Silvio. Alagoas criou 4 microrregiões. Isso de fato prejudicou o Estado, porque você tem regiões altamente atrativas, que boas empresas foram disputar, e regiões economicamente inviáveis, que não tão boas empresas foram disputar. Aqui em Sergipe não. O governador Fábio cuidou de colocar tudo no mesmo cesto. Então a população de telha tem que ser plenamente atendida como a de Aracaju, porque se não for, o contrato reduzirá a tarifa a ser cobrada. Está previsto no contrato no edital também. Fórmula paramétrica. Aquilo que não for atendido será penalizado na tarifa. Mais uma vez, Silvio, não combina com você essas informações que não se condizem, que não se param em pé. Meu caro Silvio, a microrregião teve algum problema na sua formalização e pode continuar neste raciocínio da questão dos SAAIs. Tem algumas pessoas aqui, inclusive, comentando, você conduz o SAAI de distância, é isso? Então, nosso sindicato, eu acabei não me apresentando, né? Perfeito. Eu sou técnico em Química, há 40 anos da DESO, estou no meu 3º mandato à frente do Sindisan. Nosso sindicato representa os trabalhadores da DESO, do SAAI e da Cohidro, que hoje tem uma nova nomenclatura, a CODES. Essa micro-região de 75 municípios foi quando a gente percebeu que a gente não tinha acesso ao estudo do BNDES. Era trancado a 7 chaves. Inclusive, quando eu estive no Rio de Janeiro, na sede do BNDES, dialogando numa reunião com o Nelson Barbosa, que é o diretor da pasta do setor de saneamento do BNDES, ele disse que nós estávamos com mais conhecimento até do que o grupo de estudo dele, que não sinalizava a privatização da DESO. Mas aí veio esse vazamento de informações, onde os 4 SAAIs estavam inseridos no processo, e o pior, numa situação mais conflitante do que a da DESO, que é a concessão integral. O que mais me admira é que eles não convidaram prefeitos, não levaram esse conhecimento à população dessas 4 cidades, e se não é o trabalho político e de esclarecimento à população feito pelo Sindisan, nenhum desses ofícios teria sido encaminhado ao governador para dizer: retire do processo de privatização da DESO, porque em momento nenhum nós ficamos sabendo de nada. Então, já é uma vitória em primeiro passo do nosso trabalho. Eu estou dizendo que o nosso trabalho de formiguinha está incomodando. É aquela corrida do coelho contra a tartaruga. Isso aqui saiu na frente, mas a tartaruguinha está chegando e incomodando o calo dessa turma privatista. Eles estão incomodados. Que o sindicato está dando trabalho, eles vão ter que rever o edital para tirar essas 4 cidades, vai ter que alterar o montante de 2,5 bilhões a outorga de investimentos que a empresa privada vai passar para o governo do estado. E o pior, se os deputados pegaram o projeto de lei em 3 dias de uma audiência virtual, que nenhum deputado leu a fundo todo o projeto, 1h30 da madrugada aprova na Alese um projeto desse, prefeitos não sabem de nada e agora vão receber dinheiro. 1 bilhão vai ser fatiado para cada município que disse sim à concessão parcial da DESO, sim à concessão integral do SAAIs. Eles não estão sabendo de nada. E do jeito que a gente está começando a incomodar, já vai ter prefeitura atendida pela DESO que vai dizer: governador, mesmo já tendo sido deliberado lá no colegiado, eu agora estou conhecendo a fundo esse processo, eu não quero, e o momento político está favorável para a gente. Está ótimo. O momento político está excelente para o nosso trabalho. Meu caro Milton, as eleições municipais podem atrapalhar esse processo e o planejamento do governo do estado na concessão da DESO? Acredito que não, Narciso. Naturalmente, isso torna mais acalorado o debate, isso faz com que tenha apelos mais populistas e menos racionais, mas acredito que não. Acredito que cada vez que a gente vem aqui, explica, quem ouve se convence. Não consegue converter quem já está convertido, né? Mas quem está aqui aberto ao diálogo, quem está aberto aos argumentos, eu não tenho a menor dúvida que fica muito tranquilo com o futuro da concessão de saneamento. É uma concessão que vai gerar 7 mil novos empregos em Sergipe, 13 mil empregos indiretos, 7 mil diretos.
vai destravar 6 bilhões e meio de investimento, vai reduzir... Aliás, Silvio, um tema interessante. Como explicar para o cidadão que tem 52% de perda de água? Dados oficiais da DESO. Sequer tem macromedidor para poder medir isso. Sequer se tem a realidade desse número, que certamente na realidade é muito maior esse número. Numa empresa privada não se tem 52% de perda, Silvio. Como dizer para a população de Moita Bonita, de Itabaiana, que passou 3 semanas sem água, com intermitência, com falta d'água, aqui em Aracaju, condomínios ali na Milício Machado sendo abastecidos por carro-pipa, porque a água da DESO não chega. Quem teve sua água cortada para ser religada paga uma taxa absurda, espera de 3 a 5 dias. Vazamentos que ficam esperando de 3 a 5 dias. Em Campo do Brito, a população há 15 dias estava denunciando, abrindo a torneira, saindo parecendo um açaí da torneira, pela falta da qualidade da água da DESO. Condenar a população a ter o mau serviço. Condenar a população a não ter acesso à água. Condenar a população a ter um serviço caro e que não funciona. O que eu defendo aqui, Narciso, é que a população tenha um serviço muito bom, muito melhor, pelo mesmo preço. Porque não há, em nenhuma hipótese, aumento da tarifa. Silvio, quer se contrapor? Fica à vontade. Sim, ainda sobre o colegiado que ele falou, sobre o poder de peso do colegiado feito pelo presidente, que é o Fábio Mitidieri, e por demais prefeitos do estado. 40% o peso de voto, o governador participando da reunião. 800 votos o peso dele na reunião. Edivaldo Nogueira presente nessa reunião. 362 votos de peso. 800 com 362, 50%. Se mais um prefeito, tudo que for deliberado ali disser sim, está aprovado, Narciso. Minha cidade, Itabi, 3 votos. Qual é o poder de peso? Mas Edivaldo e Fábio, 1.100. O total do colegiado, 2.206 o peso de voto. Então tudo que for pautado ali vai ser aprovado. É um engodo, já foi aprovada a secretária Lígia Urives e outras situações, cessar os contratos de programa entre a DESO e as prefeituras, mas sobre perdas foi bom ele tocar nesse assunto. O responsável é o governador, que não está fazendo os investimentos devidos na DESO. 800 mil reais é bom para patrocínio, para festa, para isso a DESO é boa. Mas para evitar perdas, 800 mil eu fiz uma conta, 50 a 60 reais é o custo de um hidrômetro. Daria para quase 14 mil hidrômetros. Sabe quanto a DESO está investindo nesses últimos meses no governo Fábio Mitidieri? A 4,5% de substituição de hidrômetro no estado. Nos governos anteriores chegávamos a 15 mil ou 15%, 20%. Nós temos 650 mil ligações ativas de água. A vida útil de um hidrômetro é de 5 anos. Quando você troca um hidrômetro, você aumenta a oferta de água, aumenta a receita da DESO, e isso tudo a DESO poderia estar fazendo, mas o governador está pegando aquele discurso, quanto pior, melhor. Como é que o governador, há 15 dias atrás, nos Jogos da Primavera, na abertura do Batistão, alguém fez alguma indagação sobre a DESO, ele diz, a DESO está vivendo o pior momento administrativo, a culpa é dele. Se eu fosse diretor da DESO da casa, eu entregava o cargo. Porque ele deu um tiro no pé. Como é que eu nomeio a direção e fica falando? A DESO está vivendo um péssimo momento de relação até interna entre direção. Porque uma indicação de político A, de político B, de político C. E nós estamos vivendo essa situação. Quanto pior, melhor. Porque o que está de reclames na imprensa, Narciso e telespectadores, não chega a 30% do total da população bem atendida, bem servida pela DESO. Quem está sendo bem servido, a Grande Aracaju, a gente não vê reclamação de abastecimento. Por quê? Porque a população está bem atendida e não liga para a imprensa para agradecer, para parabenizar os serviços prestados pela DESO. Mas 30% cria um desgaste que malha a imagem e o nome de nossa empresa. Vamos começar a interagir com quem está nos assistindo em casa? Eu agora vou entrar numa nova modalidade. Eu vou fazer uma pergunta que esteja aqui na nossa transmissão. Tem muita gente comentando, se colocando de um lado ou do outro, mas eu vou me concentrar nas perguntas, tá? E aí vou passar para vocês e cada um tem 1 minuto e meio para tentar responder aos nossos seguidores, aos nossos internautas que estão acompanhando esse debate. Vou começar pelo Erinaldo Lopes. Ele pergunta, qual é o principal problema da DESO hoje? Quem quer começar? Milton, que eu terminei agora. Fique à vontade. A DESO, como diversas empresas públicas, aliás, o dado que eu dei há pouco de perdas é do ano 2022, não é dessa gestão.
Foi divulgado em 22, Silvio. Mais uma vez você está escorregando, na verdade. Então, a DESO se mostra muito deficiente, o que é uma característica de diversas empresas públicas. Tenho certeza que você está me ouvindo. Quando você pode escolher um hospital público ou privado, você escolhe o privado. Quando você vai escolher uma escola para o seu filho, pública ou privada, você escolhe a privada. O privado consegue gerir com muito mais eficiência, com muito mais velocidade. E, muitas vezes, como aconteceu na DESO nos últimos anos, o corporativismo acaba se apossando da empresa e aprovando diversas benesses, gratificações, incorporações. A DESO, em 2005, 2006, investia em torno, o Estado e a DESO, em torno de 100 milhões por ano em saneamento. O custo da folha era 80. Atualmente, o investimento continua em 100 milhões e o custo da folha são 200 milhões de reais. Por que esse lucro? Porque toda essa receita não foi canalizada para investimento. Foi canalizada para gratificações, para super salários, como tem diversas dezenas de pessoas ganhando mais do que 40 mil reais, mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é comentado, isso não é enfrentado como se deveria, com a seriedade que se deveria. Previsto 200 milhões de folha para este ano 2024. Então o que falta a DESO é uma gestão de fato com eficiência e que é incompatível em diversas empresas públicas, justamente pelo que eu falei há pouco. Silvio. Sobre salários que ele fala, acredito que não tenha mais do que 12 trabalhadores que ganharam ações trabalhistas, que ao longo do ano assumiram gestões e diretores na empresa, tem incorporação. Quando você junta esse parcelamento de dívida de ações trabalhistas, ganha pelo trabalhador, com incorporações, com férias, nós temos 12, 15 funcionários no máximo na empresa, com esses valores. Eu, com 40 anos de DESO, eu não tenho vergonha de dizer, 7 mil reais. Garanto que meu salário é menor do que a gratificação que Milton recebe em um ano à frente da direção do Desenvolve Sergipe. Para ele não ficar dando um chute no calo dos trabalhadores da DESO, isso é fruto do nosso trabalho, do sindicato, que é para botar dinheiro no bolso do trabalhador, dialogando e fazendo bons fechamentos de acordo coletivo, e garanto que hoje qualquer jovem, qualquer pessoa queria ser trabalhador da DESO por conta disso. Mas sobre gestão, aí vem, ao longo dos anos, esse sucateamento, 6 anos, engessando as empresas de saneamento para precarizar a prestação de serviço, a oferta de água e de investimentos, e desde o governo Temer e do último governo. Hoje o BNDES abriu as portas, mas para a iniciativa privada e para próprias estatais e os SAIs também. As portas estão abertas lá para ir buscar financiamento, para fazer os investimentos devidos. O Juarez Lima, acredito que deva ser o Juarez lá de Lagarto, ele diz aqui, pergunte ao Silvio, e aí eu abro para os dois, por que não há atendimento imediato quando os usuários abrem um procedimento em relação ao vazamento de água? Ele diz que tem demorado um prazo de 3 dias. Hoje, por incrível que pareça, a população está ligando para a TV, para a rádio, e não abre a OS, a ordem de serviço, para chegar até a empresa terceirizada que a DESO tem contrato. Hoje, na realidade, é um cabide de terceirizada na DESO. Mais de 15 empresas, e ainda assim a DESO é superavitária. E muitas das vezes a precarização desses serviços feitas por terceirizadas é o que desgasta a imagem da DESO. Na realidade, quando você não tem como medir a qualidade de serviço, quando você não tem a quem recorrer, resta a imprensa mesmo, Silvio. Se resolvesse na imprensa, não estava ligando para a imprensa. Então, Juarez, a resposta à sua pergunta é o seguinte, não há como você ter um estímulo para a DESO, porque não há nenhum tipo de punição. Ela cobra tarifa, ela não tem nenhuma medição de resultado, os trabalhadores são efetivos, estão ali com seu salário garantido, independentemente da sua produtividade, independentemente da qualidade do acesso ao serviço à população. Veja como a Energipe melhorou, e muito. Antigamente, quando faltava energia, se passava 2, 3 dias sem energia, hoje questão de horas está resolvido. O mesmo vai acontecer na concessão parcial de água e esgoto. Essa mesma eficiência será trazida para Sergipe no fornecimento de água. O Cássio Alessandro, ele diz aqui, por que será que o governo não inaugura obras prontas com 100% de recursos da DESO? Será que é para justificar a concessão, Milton? Eu queria começar, inclusive na cidade de Milton Andrade, Nossa Senhora das Dores. A DESO está com a ETA pronta, perfurou 3 poços em Capela,
com uma oferta de água que vai duplicar a vazão de Dores da captação da Faustina, e só falta uma adutora de 6 quilômetros. E uma outorga junto ao DEMA, ao Recursos Hídricos. Coisa simples. Por que não fez? A ETA está pronta, os poços perfurados, duplicando a vazão, mas está lá, segurando. ETA Areia Branca, que saiu um vídeo essa semana, inclusive, pelo deputado Marcos Oliveira. Jacarecica 2, uma ETA moderna, 10 meses, a ETA pronta em Areia Branca para aumentar a oferta, a qualidade de água na região do Agreste. Por que não inaugurou? É para inaugurar depois que privatizar? Para a população dizer... Precisou privatizar a DESO para melhorar a qualidade de serviços. Ribeirópolis, 2 poços artesianos perfurados para ofertar 50% de volume de água em Ribeirópolis. R$900 mil, telespectadores em Narciso. E a DESO não tem esse mesmo montante, patrocina festas. Não, tem que resolver o problema de abastecimento, para trazer um índice de satisfação melhor da população, para agradecer a DESO enquanto empresa pública e não só depois que privatizar. Hilton. Primeiro ponto que não tem o menor sentido segurar para entregar depois da concessão. Porque a ETA, a Estação de Tratamento de Água, ficará com a DESO. O que passará para os concessionários são as ETs, as extrações de tratamento do esgoto. Como eu falei no início da fala, daqui do nosso debate, a captação da água bruta e o tratamento fica com a DESO. Então esses equipamentos permanecerão com a DESO. Então não tem o menor sentido de estar segurando inauguração e segurando nada para concessão. Aliás, o problema da falta de água não é problema de falta de produção de água, é problema na distribuição de água, por tubulações antigas, por instalações mal feitas, por ligações clandestinas que a DESO não fiscaliza. 52% de perdas, dado de 2022, tem nada a ver com essa gestão. 2022 é o último dado oficial de perdas, 52%, já chegou a ser 60%. Empresas privadas têm perdas de 12%, 15%, 18%. Como dizer a população que é normal passar 3 semanas sem água? Como dizer a população que é normal pagar o dobro para consumir a metade? Silvio, isso não é aceitável, isso não é razoável, isso não é sério, isso não pode acontecer. Tem gente sofrendo de verdade com falta de água. O professor Zezito Oliveira ele diz aqui: boa noite. Onde deu certo a privatização ou concessão e onde deu errado? E por quê? Em São Paulo, a ANEEL tem causado transtornos incríveis no campo da energia. Silvio Sá. Tá aí, Milton acabou de parabenizar o serviço da Energisa. Tá aí a contradição da ANEEL lá em São Paulo. E olhe que são serviços distintos. Você quer comparar um serviço de manutenção elétrico para um serviço de manutenção hidráulico, de saneamento, pelo amor de Deus. Você romper uma adutora, você deslocar maquinário, fazer escavação, o tempo que demanda, desliga a captação, tratamento, baixa o nível de reservatório. Às vezes você leva 3 dias para normalizar uma rede pressurizada, níveis de reservatório para atender a população, mas acha que apertar um botão a água chega na torneira. Energia é assim, um cavalete, trocar um transformador, mas fazer esses comparativos, tá aí. O setor elétrico dando dor de cabeça, já sendo destituída até direção, e o pior, a empresa quando deixa de ser pública, eu quero ver o acesso da classe política, de vereadores, de prefeitos irem até o governador para dizer, eu quero resolver um problema de água no meu município, que nem os diretores dessa empresa privada vão estar morando em Aracaju. Os trabalhadores vão estar assim, e a população botando dinheiro no bolso desses diretores. A concepção de Silvio é muito diferente da nossa. Ele quer que o vereador vá pedir ao governador para resolver um problema. A gente não, a gente quer uma gestão eficiente. Que ninguém precisa estar se humilhando para pedir ninguém o que é direito seu. Essa é uma diferença muito clara entre a gente, Silvio. Aqui, numa gestão eficiente, todos têm acesso, todos têm direito. Aqui não. Aqui você precisa estar pedindo a um, a outro, ao chefeito político local para que ele possa estar solucionando o problema. Onde deu certo, Narciso, e aqui vai mais uma vez desmistificar boatos que são ditos, boatos que são propagados sem o menor sentido. Em Alagoas deu muito certo. No Rio de Janeiro deu muito certo. A Lagoa Rodrigo de Freitas já tem peixe, está despoluída. O mesmo vai acontecer com o Rio Sergipe aqui. Porque o esgoto que será lançado lá será tratado. Ao contrário de hoje. Aliás, o Ministério Público fez essa semana uma audiência. Porque a DESO está contaminando o Rio do Sal. Está contaminando o Rio do Sal. Ali jogando sem o menor tratamento por conta do esgotamento. Então, no Rio de Janeiro, todos os dias era caso de sair no RJTV, problema de falta de abastecimento, esgoto ao céu aberto, saiu dos noticiários.
Aí fica aqui dizendo, Alagoas deu errado, Rio de Janeiro deu errado. Não traz um dado. 13 mil novos empregos no Rio de Janeiro. Nas favelas que tinham ligação clandestinas, foram colocados hidrômetros e fornecimento de água com dignidade para toda a população. Tarifa social e tarifa 10. R$ 22,00 e R$ 10,00 para a população de baixa renda. E a prova é que isso foi bem aprovado tanto em Alagoas quanto no Rio de Janeiro, que os governadores que fizeram ou foram reeleitos ou fizeram sucessores. Fora disso, é só discurso e narrativa. Silvio, só para complementar, Pois não. a Maria Cristina ela diz assim: estamos vendo que em outros estados que não deu certo. Alagoas, estado vizinho, está vendo e vivendo isso. Falta água, serviço mal feito, taxas com aumento de 100%. Só para complementar aí. É o que vai acontecer aqui. É o que vai acontecer aqui. Em Alagoas, o governador Paulo Dantas já está solicitando o estudo do BNDES 4 anos depois, que a BRK, Águas do Sertão e o Grupo Iguá, né, da Verde Alagoas, assumiram os 3 blocos, como o Milton falou aqui. 22 cidades ficaram de fora. Ele já está solicitando um estudo do BNDES para privatizar a captação e o tratamento, que é o mesmo modelagem que vai acontecer aqui em Sergipe. É por isso que a gente está alertando previamente a população e a gente não quer que aconteça isso aqui no estado. Milton, o Aécio diz o seguinte: onde não tem retorno econômico e financeiro, o setor privado não investe. O que é que vai garantir que essa água vai chegar realmente lá nos locais mais longínquos do estado de Sergipe? Boa pergunta, Écio. Isso aqui não precisa ter medo. O bloco único foi criado uma única microrregião. Quando fosse medir se a concessionária está cumprindo com o contrato, está cumprindo com a cláusula de desempenho do contrato, todos os domicílios dessa microrregião, que envolve todo o estado, estará sendo medida. Capela está fora, então dos 74 municípios, exceto Capela. Então Telha, Pinhão, Dores, terá o mesmo peso de Aracaju. Naqueles municípios que não tiver sido atingido, a concessionária será devidamente cobrada e punida. Inclusive, a fórmula da tarifa foi utilizada a fórmula paramétrica. São mais de 10 indicadores que levam em conta, inclusive, o cumprimento das metas. Se não cumprir a meta em Pinhão, em Dores, em Telha, será penalizado. Então, nós tornamos dessa forma economicamente viável que o concessionário invista também nesses municípios que, por serem pouco populosos e mais longínquos, economicamente, de forma individual, seria inviável. Esse método é muito comum, feito nas concessões, que é do subsídio cruzado. Nós colocamos no mesmo cesto municípios viáveis com municípios não tão viáveis. E aí o viável acaba subsidiando o inviável. Assim será em Sergipe. Silvio. Que discurso bonito, né? E a gente vê no estudo do BNDES municípios como Estância. É só a sede do município que a empresa privada vai assumir a concessão integral. A região costeira é a parcial porque tem a gestão compartilhada DESO. São Cristóvão, mais de 30 povoados. Capela ficou de fora. Eu quero ver a empresa privada, se o governador ainda não tirar o pedido da tia Carmópolis. Aguada é o único povoado de Carmópolis que tem 3.500 habitantes e é a tarifa social de lá. Ninguém paga a conta de água. Quando a empresa privada assumir, se não retirarem Carmópolis desse processo da microrregião, aguadenses, carmopolitanos, se prepare que vocês têm uma das menores tarifas do país, R$18, e vocês, em 7 anos, que Milton já falou isso, vai ter um aumento linear, 3 anos, congelamento de tarifa, só o índice de inflação, e 4 anos depois, aumento linear para todo o estado de Sergipe ter uma única tarifa igualitária. O Leandro Guimarães, ele diz aqui: Milton Andrade fala que a DESO vai dobrar o lucro. Aí surge um questionamento: como aumentar o lucro sem aumento da tarifa? Reduzindo a despesa. Que a DESO hoje é muito pouco eficiente na distribuição e no tratamento do esgoto. Aliás, ela gasta muito e trata pouco, essa é a realidade. E na distribuição ela é muito ineficiente. É onde ela tem um percentual de perda de 52%. Número oficial, o real é maior do que esse. Então, a partir do momento que ela sai de uma etapa que ela é ineficiente e ela tem prejuízo nessa etapa, ela foca na etapa que ela é mais eficiente e tem lucro. Então, com a redução de despesa, com o enxugamento das atividades e sendo especialista em uma atividade, ela terá os lucros dobrados. Silvio. Esse cálculo a gente já fez. Inclusive, ele ficou contestando porque a DESO... E um dos índices é esse, é a redução do quadro de trabalhadores, que ele disse que não ia mexer em ninguém.
para você ainda manter a DESO superavitária. Ele disse que não vai haver nenhuma demissão. Eu até sugiro que muitos dos trabalhadores que não sejam demitidos da DESO, Milton, seja transferido, remanejado para a sua diretoria, para te ajudar até na sua gestão, e não demitir e absorver trabalhadores no seu quadro. Outra, Narciso, que eu gostaria de dizer, você sabia que no repasse da outorga de investimentos para cada município, a diretoria de Milton vai receber 1% do montante estimado ágil de 2 bilhões, ou seja, o que a receita vai para a diretoria de Milton, algo em torno de 20 milhões, será maior do que mais de 65 municípios do estado de Sergipe. Que eu digo que esse repasse que será feito para cada município, em 5, 6 anos o dinheiro acaba. E depois eles vão ter que comprar e botar as contas em dias dos órgãos públicos municipais, pagando caro a empresa privada, e não vai ter inadimplência, que hoje muitos órgãos do Estado têm, ainda tem dívida do governo do Estado para com a DESO. Eu quero ver lá na frente quando esse dinheiro acabar. Milton, eu gostaria que você respondesse a essa informação e complementasse também com a pergunta do Alexandre Dantas. Como é que a empresa privada vai gerar 7 mil empregos? Narciso, só complementando aqui o que foi dito pelo Silvio, ele omite que a DESO tem mais de 2 mil terceirizados. A partir do momento que ela reduz o escopo, naturalmente esses terceirizados vão migrar para a concessionária. Ela ficará basicamente com seu quadro próprio e o número de terceirizados bastante reduzido. Então daí vem a eficiência da DESO, reduzindo o número de terceirizados, não o número de efetivos. Isso aí é onde o Silvio leva a população a ter uma conclusão errada do processo. Você repete a pergunta, Narciso? Com relação à geração de 7 mil empregos. 7 mil empregos. Se hoje essa informação que o Milton falou do 1% para a sua agência. Silvio. Silvio, perdão. Em relação à geração de 7 mil empregos diretos e 13 mil indiretos, a partir do momento que nós temos obra, que nós temos uma rede que vai mais do que dobrar de tamanho. Hoje nós temos próximo a 42% da rede de esgoto. A partir do momento que nós passaremos a ter 90% da rede de esgoto feita. Isso significa que é mais equipe de monitoramento, que é mais equipe de manutenção, que é mais gente trabalhando durante as obras e pós-obras para estar mantendo uma rede que hoje é 2 vezes maior do que a rede atual. Uma outra coisa, Narciso, também a exigência nos prazos de entrega. Você viu há pouco das perguntas, 3 dias para resolver um problema. Nos novos prazos, não. Não existem 3 dias para resolver problema simples como esse. No máximo 24 horas. Para isso também é necessário mais prontidão, mais gente trabalhando. É daí que vai vir mais emprego. Serviços mais eficientes, maior prontidão, maior celeridade na solução dos problemas e, principalmente, no aumento da rede da DESO, que vai mais do que dobrar. Hoje a rede da DESO tem 42% do Estado. Daqui a 7, 8 anos, nós atingiremos, no mínimo, 90% da rede do Estado. Silvio. Do jeito que Milton fala bonito, ele deveria ser o presidente da DESO, porque ele resolveria todos os problemas. Porque aqui o discurso dele, tudo se resolve só com empresa privada. Eu vou sugerir a Fábio Mitidieri indicar Milton Andrade, presidente da DESO, antes de ser privatizada. Porque ele vai executar tudo isso que ele vem divulgando e nós vamos deixar uma empresa sólida, superavitária e com índice de satisfação. Vá para a DESO, Milton, que a gente parabeniza se você construir isso na empresa pública, tudo que você vem dizendo aí nesse debate. Para a gente finalizar com a participação dos nossos seguidores e internautas, uma pergunta aqui da Josimelo. Qual a punição para a empresa quando não cumprir as metas? Milton. A primeira punição, tem diversas punições, né? A última pode ser, inclusive, rescisão contratual. A primeira, advertência. A segunda, alguma penalidade em pecúnia, multa, redução da tarifa até que ela regularize o serviço, podendo chegar até a rescisão contratual, que não se tem histórico disso, Narciso. As empresas que participam de um processo que envolve 6 bilhões e meio de obra, no mínimo 2 bilhões de outorga, são empresas sólidas, são empresas com tamanho financeiro e operacional suficientes para cumprir o que estão se comprometendo. Não vem aventureiro com um tamanho de um processo desse. Então são empresas sérias que geralmente participam desse processo. Então as punições são previstas em contrato. A agência reguladora Agrese, que é uma das mais capacitadas do Brasil, é quem vai estar fiscalizando e acompanhando o cumprimento dessas metas. E sim, nós estaremos aqui também pela Agência de Desenvolvimento de todo o Estado, toda a população, acompanhando também o mau serviço. A diferença é que as reclamações agora serão ouvidas e solucionadas. Não fará que nem Silvio.
que eu me ouvi falar por 2 vezes que faltou água há 3 semanas em Moita do Bonita, Itabaiana, num condomínio Aimoré, abastecido todo final de semana com carro-pipa. É só ir lá dia de sábado, Silvio. Tem um carro-pipa abastecendo. E na Grande Aracaju também falta água. Ele fingiu que não ouviu. E é isso que acontece muitas vezes quando tem reclamação hoje na DESO. A população não é ouvida e o problema continua. Silvio, fica à vontade. Aqui na Grande Aracaju, onde eu sei que há reclames é no Guajará, no Complexo Piabeta, e a DESO conclui um reservatório apoiado no Conjunto Jardim. A DESO já está trocando as bombas de captação lá na adutora de São Francisco com economia de energia para aumentar a oferta de água aqui na Grande Aracaju, nas 3 etas atendidas por água de São Francisco. O governador não foi na posse do presidente da DESO. O governador não foi na DESO no Natal. João Alves ia uma vez por mês despachar na DESO. Da mesma forma, na realidade, o governador criou uma versão à DESO. Uma inimizade, entre. Quando fala da DESO, ele fala com raiva. Eu disse até ao governador, quando ele esteve reunido com a gente, esse ano a DESO completa 55 anos de idade. Ele disse, que número bonito, é o número dele. Eu digo, guarde na sua agenda. Vá na DESO no dia 25 de agosto para dizer que você vai recuar da privatização da DESO. Assuma a responsabilidade, pelo menos no seu primeiro mandato, que você é um governador de gestões de governos aliados, sabe onde tem os gargalos, os problemas da DESO, faça os investimentos necessários que você vai trazer a população para o seu lado e melhorar a qualidade de serviço da DESO. Olha, para você que está nos acompanhando hoje pela primeira vez, eu quero lhe apresentar o Playfan F1, que é um projeto nosso de jornalismo com muita descontração, com entrevistas um pouco mais tranquilas e também abordando a vida e a trajetória de pessoas e de personagens da nossa vida pública, de segunda a sexta-feira e também da cultura, viu? Dia de sexta é o sextou aqui no Playfan F1, a gente sempre trazendo um artista local e abordando a vida e a trajetória de cada um deles. Então quero lhe convidar. Primeiro, passa a seguir aí o nosso canal Portal Fan F1. Clica no sininho, porque todas as vezes que a gente entrar ao vivo, seja de manhã cedo com o Jornal da Fã a partir das 5h30, seja à noite a partir das 19h30 com o Play Fan F1, você será notificado e passa a acompanhar a nossa programação. Então, divulga aí para os seus contatos, no seu grupo, na sua família, que você tem mais essa opção de jornalismo aqui no Grupo Fã de Comunicação. Quero agradecer a você que está nos acompanhando, agradecer aos nossos 2 debatedores e fazermos o processo de encerramento, dando aí 2 minutos para que vocês livremente possam fazer as suas considerações finais. Quem foi que começou? Fui eu. Foi você? Então, Silvio, termina? Pode Sim, ser? pode ser. Processo inverso? Uhum. Então fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, Narciso. Agradeço aos telespectadores, a grande maioria da nossa categoria e todos os seus seguidores. Eu estou satisfeito. A gente está fazendo um trabalho incansável há mais de 14 meses. Eu quero dormir com minha consciência tranquila, do dever cumprido, que todos os esclarecimentos sejam dados. Eu já participei de mais de 80 entrevistas no estado de Sergipe e além fronteiras. Fazer política, fazer um trabalho desse de defesa da água dos sergipanos é bom por isso, porque em cada emissora que você chega, o alcance é longo, a população tem absorvido nossa ideia. E diferentemente do que aconteceu em outros estados, que os sindicatos não tiveram habilidade nem tempo hábil de trabalhar essa matéria. Mas aqui nós estamos incomodando, nós estamos trabalhando, estamos perdendo a batalha, mas a guerra não. Ainda temos confiança. A nossa tristeza é que Milton Andrade já falou, assim que o edital sair, o leilão será na Bolsa de Valores de São Paulo. Não vai ser nem aqui em Aracaju, para não ver manifestação da população, da categoria da DESO. Eles vão para longe, para não ver barulho. Em 10 minutos, dar uma martelada na cabeça de todos os sergipanos. Obrigado a oportunidade, até uma outra ocasião. Lembrando que todas as quartas a gente tem sempre um debate aqui. Na próxima quarta-feira nós vamos tratar da descriminalização do uso de drogas aqui no Brasil. Quero trazer aqui 2 pessoas que vão debater este tema, uma opinião favorável, uma opinião contrária, e quero lhe convidar para na próxima quarta-feira acompanhar também este debate. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a sua programação é conosco aqui no Play Fan F1. Todas as quartas tem sempre um debate, é o dia que a gente reserva para opiniões divergentes, para o contraponto aqui no Play Fan F1. Milton Andrade, suas considerações finais. Agradeço, Narciso, o convite, agradeço aos mais de 100 telespectadores que estão acompanhando a gente. Agradeço ao Silvio Sá, sempre gentil no debate. A você que acompanhou o debate, acho que ficou muito claro. De um lado, um modelo
que coloca mais de 800 mil sergipanos sem esgoto, quase 400 mil sergipanos sem água e 1 milhão de sergipanos sofrendo com intermitência e falta de água. Um modelo que o Sindisan, desde 2012, está prometendo apresentar uma solução. E há 12 anos o que ele pede é que espere mais um pouco, prorrogue o prazo. Um modelo que tem a segunda tarifa mais cara do Nordeste, que a cada 2 litros de água, um é jogado fora, pela ineficiência, pelo desperdício, pela incompetência. Enquanto você paga por 2 litros, você só pode consumir 1. Do lado de cá, um modelo que quer testar algo que já vem funcionando em outros lugares. Algo que gerou emprego, que levará e já levou 90% de esgoto, 99% de água potável e todos os índices de eficiência para a mesa do contrato, para que isso seja feita parte da fórmula da tarifa que é cobrada. Que você não pague independentemente do serviço, mas que você pague de acordo com a qualidade do serviço. E com a redução de perdas, não será aumentado nenhum real por isso, porque quando aumenta a eficiência, tem margem para se manter o preço. Do lado de cá está o futuro, o que deu certo no mundo, o que deu certo em Alagoas, o que deu certo no Rio de Janeiro. Aqui está o passado, que é do século passado, que condena a Sergipe, que condena ao atraso, com falta de infraestrutura, esgoto ao céu aberto, pouca geração de emprego. Do lado de cá são 7 mil novos empregos, 6 bilhões e meio de investimento, 13 mil empregos indiretos. Então, está muito claro que a concessão e não a privatização do meu colega debatedor, que por 3 vezes me ouviu dizer que falta água 3 semanas seguidas no interior e na Grande Aracaju quase todo final de semana em algumas regiões e nada pôde contrapor. Que ouviu dizer da ineficiência dos 52% de perda, dados de 2022, e nada pôde contrapor. É isso que nós queremos combater e trazer para Sergipe o futuro. Obrigado, Silvio Sá, presidente do Sindisan. Obrigado, Milton Andrade, presidente da Agência de Desenvolvimento de Sergipe. Obrigado a você que nos acompanhou pacientemente com a sua audiência. Compartilhe aí com seus contatos. Ajuda o povo sergipano a ficar mais informado sobre este processo de debate da DESO. E, claro, traga sempre sua opinião. Concessão ou privatização? Deu para concluir? Fique sempre à vontade conosco aqui no Play Fan F1. Volta amanhã às 5h30 com o Jornal da Fã e à noite às 19h30 aqui no Play Fan F1. Tenha uma boa noite de descanso e até a próxima.